Bom dia aos alunos da Escola Ministro Antônio Coelho. Eu me chamo Thiago, creio que o professor Bruno já fez as apresentações. Sou estudante do curso de Física do IFCE de Tianguá e eu vou ministrar para vocês essa aula sobre trocas de calor. Para que vocês possam se localizar melhor durante essa aula, eu dividi o conteúdo em 6 tópicos. O primeiro tópico é uma revisão sobre o conceito de temperatura e o conceito de calor. Depois a gente vai estudar o calor e temperatura nas substâncias, cálculo da quantidade de calor, trocas de calor em sistemas, estados físicos e transmissão de calor. Temperatura e calor. Bem, temperatura é diferente de calor. A temperatura ela é uma grandeza física que mede o estado de agitação das partículas de um corpo, ou seja, quanto maior a agitação das partículas de um corpo, maior a temperatura. Quanto menor a agitação das partículas de um corpo, menor também a temperatura. Bem aqui nessa gravura vocês podem ver o instrumento que é utilizado para aferir temperatura, o termômetro. O calor, ele já é diferente, como eu havia mencionado. O calor é uma energia térmica em trânsito. Observe na gravura aqui que nós temos um corpo vermelho e um corpo verde. E o calor está fluindo do corpo vermelho para o verde, ou seja, o corpo vermelho está a maior temperatura. E essa energia que está sendo transferida é justamente o calor, ou seja, calor é uma energia térmica em trânsito, é uma energia que está sendo transferida de um corpo para outro. Continuando, calor e temperatura nas substâncias. Aqui a gente vai considerar primeiro que eu estou aquecendo uma mesma substância. Para auxiliar nessa explicação, eu vou utilizar uma pequena ilustração que eu fiz num papel. Considere essas duas panelas. Na panela 1 você tem água e na panela 2 você também tem água. Só que o volume é diferente. Na panela 1 eu vou ter apenas 1 litro de água e na panela 2 eu vou ter 5 litros. Imagine que você pega essas duas panelas e coloca no fogão ao mesmo tempo. A quantidade de calor fornecida para a panela 1 será a mesma quantidade de calor fornecida à panela 2. Depois de 5 minutos no fogo, você apaga os dois fogos. Você irá observar que a panela 1, a água estará fervendo, enquanto na panela 2, a água estará apenas morna. Então é fácil perceber, nesse caso que eu estou trabalhando com as mesmas substâncias e volumes diferentes, que quanto menor o volume, mais fácil vai ser variar essa temperatura. Ou seja, menor massa, maior temperatura. Quanto maior a massa, menor a temperatura, nesse caso. Voltando para o slide, você tem aqui resumido essa conclusão que eu acabei de falar. Temperatura de um corpo dependerá de sua massa. Agora, se eu estiver trabalhando com substâncias diferentes, o que é que acontece? Vamos de novo voltar para a gravura. Eu tenho uma panela 1 e tenho uma panela 2. Na panela 1 eu tenho água e agora na panela 2 eu vou ter óleo. Depois de 5 minutos no fogo você apaga. Qual substância estará a uma maior temperatura? Você observa que agora fica difícil responder, porque eu estou trabalhando com o mesmo volume e com substâncias diferentes. Para me responder essa pergunta, eu tenho que entender outro conceito, que é o conceito de calor específico. Para me saber qual panela estará a substância com maior temperatura, eu tenho que conhecer o calor específico da substância. E o que é calor específico? É isso que a gente vai estudar agora. O calor específico, ele é a quantidade de calor necessária para que cada grama de uma substância sofra a variação de temperatura correspondente a 1 grau Celsius. Ou seja, é a quantidade que um corpo precisa receber de calor ou ceder para que apenas uma grama dessa substância sofra a variação de temperatura de 1 grau Celsius. Então, o calor específico é isso. Esse mapa mental é um mapa mental sobre calor específico que está disponível na página Brasil Educação. Ele foi retirado de lá.
Ele traz a definição, como a gente também já falou da definição no slide anterior, vou só recapitular. E ele diz que é a quantidade de energia necessária que um grama de substância precisa receber para variar a temperatura em uma unidade. Ele diz que os metais parecem frios ao toque por conta que eles apresentam baixo calor específico, e o calor específico quanto menor, menor também será a quantidade de energia necessária para poder ocorrer alguma variação de temperatura, tá certo? Ele traz uma tabela com os calores específicos de alguma substância, como por exemplo a água, o álcool, o ferro, o gelo, a prata. Ele nos traz algumas unidades do calor específico, como por exemplo a unidade mais usual, que é calorias por grama grau Celsius, e a unidade do sistema internacional, que é joule por quilograma Kelvin. Logo do lado a gente tem a fórmula para calcular o calor específico. O meu calor específico ele vai ser a divisão da minha quantidade de calor dividido pela massa vezes a minha variação de temperatura. Do lado dessa fórmula você tem uma legenda dizendo o significado de cada grandeza. Agora vamos para o cálculo da quantidade de calor. Toda vez que eu estou aquecendo ou resfriando um corpo, eu estou alterando a temperatura deste. Ou seja, aquecimento e resfriamento implicam em variação de temperatura. Para mim fazer o cálculo da quantidade de calor, eu vou utilizar essa fórmula, que é a fórmula conhecida como equação fundamental da calorimetria. Para mim fazer o cálculo da quantidade de calor, eu vou ter que multiplicar a minha massa pelo calor específico pela variação de temperatura. Se a minha quantidade de calor der positiva, der um número maior que zero, eu digo que esse corpo ele vai estar recebendo calor. Se a minha quantidade de calor der negativa, eu digo que esse corpo está cedendo calor. Basicamente, é isso. Como eu tinha avisado para vocês no slide anterior, eu ia explicar outro conceito que é conhecido como capacidade térmica. O que é capacidade térmica? É a quantidade de calor que um corpo precisa receber para aumentar ou diminuir a temperatura do corpo em uma unidade. Tá certo? Como vocês podem ver nessa definição que está aqui na parte de cima desse mapa mental. A unidade da capacidade térmica, a gente vai ter duas. Uma no sistema internacional, que é joules por Kelvin, e uma mais usual, que é calorias por grau Celsius. Temos também nesse mapa mental a fórmula para calcular a capacidade térmica, certo? E uma coisa bem interessante, que ele diz o seguinte: corpos com grandes capacidades térmicas são chamados de reservatórios térmicos. O que é que ele quer dizer com isso? Quanto maior a massa de um corpo, maior vai ser a capacidade térmica dele. Bem aqui a gente tem um cubo de gelo e um iceberg. Os dois são água, só que a massa do iceberg é bem maior do que a massa de um cubo de gelo. Então, se eu fornecer a mesma quantidade de calor para o cubo de gelo e para o iceberg, eu quase não vou provocar variação de temperatura no iceberg, mas essa mesma quantidade de calor no cubo de gelo pode provocar uma variação de temperatura muito grande. Isso por quê? Porque os corpos com grande capacidade térmica, os corpos que possuem muita massa, eles são chamados de reservatórios térmicos. Só para fechar esse mapa mental sobre capacidade térmica, só reforçando mais uma vez, quanto maior a capacidade térmica, mais difícil vai ser variar a temperatura de um corpo. Dentro desse contexto, eu dei o exemplo do iceberg e do cubo de gelo. É mais fácil variar a temperatura no cubo de gelo, que tem uma capacidade térmica menor, do que no iceberg, que tem a capacidade térmica
maior. Saindo desse tópico e entrando no outro, que vai trabalhar com os estados da matéria, estado sólido, líquido e gasoso, a gente vai ver não só os estados, mas como se dá o nome da transformação de um estado em outro. Como eu já falei, nós temos o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. A transformação de um estado em outro recebe o nome, dependendo da transformação. Do estado sólido para o estado líquido, a gente chama de fusão. Do estado líquido para o estado sólido, chamamos de solidificação. Quando o líquido ele passa para o estado de vapor, chamamos esse processo de vaporização. E quando ele passa do estado de vapor para o líquido, de liquefação ou condensação. E existe também um caso em que o sólido passa diretamente para o estado de vapor sem necessariamente passar pelo estado líquido. Ele vai diretamente do sólido para o estado de vapor. A esse processo a gente dá o nome de sublimação. Sublimação é esse processo em que o sólido vai se transformar em vapor sem passar pelo estado líquido. Bem aqui embaixo a gente encontra, nesses slides, um pequeno resumo sobre cada estado. No estado sólido, as partículas elas vão estar bem próximas, vão estar bem coladinhas umas com as outras, bem coesas. No estado sólido, o volume é bem definido e tem forma. No estado líquido, as partículas elas vão estar mais afastadas, não vão estar tão coesas como no estado sólido, mas ainda vai ter um volume definido, só que no estado líquido não tem forma. No estado gasoso, as partículas vão estar bem mais afastadas e a movimentação vai ser bem maior do que no estado sólido e do que também no estado líquido. E o gás ele não vai ter um volume definido e não vai ter forma. A forma do gás é do recipiente que o contém. Esse é a forma do gás. A forma dele ele vai estar, ele vai ocupar a forma de um recipiente que o contém. Esse é o último tópico da aula, transmissão de calor. É o último tópico dessa aula sobre trocas de calor. Então, a transmissão de calor ela pode se dar de três formas diferentes. Ela pode se dar por condução, ela pode se dar por convecção ou ela pode se dar por radiação. Quando é que ela acontece por condução? A condução ela ocorre na presença de matéria. Ou seja, o calor ele vai passar de molécula para molécula, de átomo para átomo. Considere essa barra de metal que está sendo aquecida em uma extremidade por um maçarico. Esse maçarico ele vai aquecer os átomos de um lado dessa barra metálica. Esses átomos que estão absorvendo calor vai passar calor para os outros átomos que estão ao seu lado, como se fosse um efeito dominó, de forma que o átomo da outra extremidade ele vai ganhar energia, vai se movimentar mais rápido dentro dessa estrutura e vai possuir uma temperatura também maior. Então, a transmissão de calor por condução, ela se dá dessa forma. Já a transmissão de calor por convecção acontece de forma diferente. Na convecção, acontece um deslocamento de massa. E detalhe, a convecção ela não acontece em sólidos, são em líquidos e gases. Para melhor ilustrar, eu vou responder essa pergunta para vocês entenderem melhor como é que acontece o fenômeno de convecção. Porque os ar-condicionados são instalados a uma altura considerável e os aquecedores são instalados próximo à base do piso. Está aqui a figura, né? Então é o seguinte, os ar-condicionados eles são instalados numa altura mais elevada porque o ar frio ele é mais denso e o ar quente é menos denso. De forma que esse ar frio que é lançado em cima, ele desce por conta dele ser mais denso e o ar quente sobe. Então, o ar-condicionado ele funciona como se fosse um ciclo. O ar frio desce e o ar quente sobe.
o ar frio desce e o ar quente sobe. Então ele funciona dessa forma. Já os aquecedores, eles são postos rente ao piso por conta que o ar quente ele é menos denso. Então, se ele fosse instalado na mesma altura que o ar-condicionado, esse ar quente não ia descer, porque o ar frio é mais pesado, mais denso, ele já estaria embaixo e o ar quente ia ficar só na parte de cima, ou seja, não surtiria muito efeito. Então é por isso que os ar-condicionados são instalados a uma altura maior e os aquecedores próximo ao piso. E a gente chega agora na radiação. A radiação é um tipo de transmissão de calor que não precisa de meios materiais para se propagar. Por exemplo, a onda eletromagnética ela consegue se propagar no vácuo. Ela não precisa de um meio material para fazer essa transmissão de calor. Então, a radiação não precisa de meios materiais e ela acontece através de ondas eletromagnéticas. Por exemplo, o calor do Sol ele chega até a nós por uma transmissão de calor conhecida como radiação. E essa aula termina aqui. Espero que vocês tenham compreendido de forma bem resumida.